Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Esta aula é sobre a anatomia da perna, o seu plano muscular. Lembrando que os músculos da perna são divididos em 3 compartimentos, um compartimento anterior, um compartimento lateral e um compartimento posterior, que é o tema desta aula. O compartimento posterior e o compartimento anterior e o compartimento lateral, eles são bem divididos por septos. Então, tu vai ter a membrana interóssea, que divide o compartimento anterior do compartimento posterior, o septo intermuscular anterior, que divide o anterior do compartimento lateral, o septo intermuscular posterior da perna, que divide o compartimento posterior do lateral, e o septo intermuscular transverso da perna, que vai dividir o compartimento posterior em 2 grupos, um grupo superficial de um grupo profundo da perna. Então, os músculos do compartimento posterior, eles são divididos dessas duas camadas, nesses 2 grupos de músculo. Um músculo superficial, ou seja, um grupamento superficial e um grupamento profundo, né? O compartimento posterior, né, ele é um compartimento que realiza a flexão plantar, né? A flexão plantar do tornozelo e a flexão dos dedos, né? A parte superficial é maior, né? E é menos confinada, ela tem mais liberdade do que a profunda. A parte profunda é menor do que o compartimento anterior, observa, né? E é limitada pelos 2 ossos da perna, tanto a fíbula quanto a tíbia. Então, passamos agora a ver os músculos do compartimento posterior, camada superficial. Então, nós vamos ter o gastrocnêmio lateral, o gastrocnêmio medial, solear e o plantar. Então, esta é o grupamento que nós estamos visualizando nesta aula, o grupo do compartimento posterior, em específico o grupo superficial, que é composto por esses 4 músculos. Então, o primeiro, o gastrocnêmio lateral e o gastrocnêmio medial. São 2 músculos com 2 inserções proximais diferentes. O gastrocnêmio medial, e aí sempre é bom eu olhar para o hálux, e aí eu tenho uma boa referência para identificar o que é medial e lateral, ele tem a inserção no côndilo medial do fêmur. Já o gastrocnêmio lateral vai no côndilo lateral da região do fêmur. Então, côndilo medial e côndilo lateral, ambos se juntam e vão se fixar lá no túber do calcâneo, no seu tendão exclusivo dos 2 gastrocnêmios. Como esses 2 músculos, gastrocnêmio lateral e gastrocnêmio medial, cruzam pela região do joelho, eles vão atuar no joelho, fazendo a flexão do joelho, auxiliando na flexão do joelho, e no tornozelo eles fazem a flexão plantar do tornozelo. Aqui nós estamos mostrando os 2 isolados, né? Nesta imagem nós mostramos eles também isolados, mas com outros grupamentos, e uma maneira de gravar, porque eles têm um nome estranho, né? Gastrocnêmio, não é um vocabulário comum, mas o pessoal costuma chamar esta região da perna, né, região posterior da perna, de batata da perna. E aí o professor Didi desenvolveu o seu DDD, que é dica do Didi, que é uma técnica mnemônica para gravar, para facilitar o aprendizado. Então vocês lembram, batata, a gente usa a batata para fazer uma série de saladas ou de comida, tipo de comida na gastronomia. Gastronomia é muito parecido com gastrocnêmio, então fica fácil de gravar. Batata, gastronomia, gastrocnêmicos são os 2 músculos da região da perna. Aqui vocês estão vendo os 2 gastrocnêmicos, e neste vídeo vocês vão ver a facilidade, ó, olha a plantiflexão sendo marcada bem com facilidade nesse momento. Olha a contração dos músculos,
nós estamos ficando na ponta dos dedos, que é a flexão plantar, ou plantiflexão do tornozelo. Um outro vídeo mostrando, numa vista mais medial agora, claro que eu estou vendo também depois o solear, que também vai atuar na plantiflexão, mas fica bem fácil de visualizar, através deste vídeo, a função dos dois gastrocnêmios. O terceiro músculo desta região é o plantar. O plantar é um músculo bem quase em função rudimentar, por isso que ele tem como função auxiliar, né? Ele vai se fixar lá no côndilo lateral da região do nosso fêmur e se junta junto com o nosso tendão do calcâneo, junto para fazer a sua inserção lá no nosso músculo que nós temos aqui, formando o nosso tríceps sural. Aqui está o tendão do plantar delgado, né? Tendão do plantar delgado, e nós temos aqui, deixa eu só voltar aqui está o solear, que eu acabei passando, o solear, que é o terceiro músculo desta região, ele está fixo, o solear proximal num terço proximal intermédio da nossa região, da face posterior da tíbia e cabeça da fíbula, ele se junta com os dois gastrocnêmicos, só que o solear, ele não vai a nível do joelho, o solear não vai a nível do joelho, o solear passa a nível de perna. Então, os dois gastrocnêmios, junto com o solear, vão fazer essa função que nós vimos antes, a plantiflexão do tornozelo. O quarto músculo nós já vimos, né, que é o plantar delgado, né, que vai auxiliar, e aí nós temos nesta imagem os gastrocnêmios, cabeça lateral, cabeça medial, o plantar e o solear, ou sóleo, e a junção desses músculos vão formar o tendão do calcâneo. Aqui vocês estão vendo, é um tendão bem espesso, que é a junção destes músculos, né, tanto do gastrocnêmio lateral, do gastrocnêmio medial, mais o solear, vão formar o tendão do calcâneo, ou popularmente chamado tendão de Aquiles. Aqui vocês estão vendo a função dele, olha o solear, olha o plantar, vendo esse tendão, como ele tem uma função importante, e o que é muito comum nesse tendão? A ruptura total do tendão. É muito clássico hoje na ortopedia e na traumatologia a ruptura total dessas fibras de colágeno, desse músculo que tem na sua inserção, no seu tendão, a ruptura total. Aqui vocês estão vendo um atleta, geralmente a sintomatologia é como se eu tivesse tomado uma pedrada posterior, às vezes tem até um estalo que marca, a pessoa está caminhando, e isso também é importante frisar. Esta ruptura ela vai acontecendo de forma gradual e naquele momento eu faço a ruptura total. Por isso que essa ruptura total muitas vezes não é nem por trauma. Às vezes a pessoa está caminhando e faz a ruptura, ou está correndo e faz a ruptura. Não tem a necessidade de um trauma, alguém batendo. Por isso que às vezes o atleta está correndo e ele sente como se alguém tivesse jogado uma pedra nele, e ele olha para trás, não tem ninguém. Quando viu, o pé dele ficou solto. Por quê? Porque aqui vocês estão vendo a ruptura do tendão, rompe total esse tendão. Na ruptura total do tendão do calcâneo, nós precisamos fazer a cirurgia. Então, o que o médico vai fazer? Ele vai fazer uma cirurgia, para religar esses dois tendões, ele vai aproximar tanto um tendão do outro, ele vai fazer toda uma costura com fios, fica uma cicatrização depois, mas esse atleta ou esse indivíduo normal, em questão de alguns meses, volta à sua atividade normal. Ela é uma lesão que precisa de um processo cirúrgico, mas é uma lesão de uma boa recuperação. Essa é a ruptura total do tendão do calcâneo. Qual é o nervo desta região posterior da perna? O nervo motor desta região posterior da camada superficial é o nervo tibial. O nervo tibial tanto vai inervar a camada superficial quanto a camada profunda. Lembrando que o nervo tibial ele é formado por L4, L5, S1, S2 e S3. No seu trajeto pela coxa, ele está junto com o fibular através do seu nervo isquiático.
na região posterior do joelho, ele continua posterior, e aí com exclusividade com o músculo tibial, fazendo a inervação de todo o compartimento posterior, tanto do grupo superficial, quanto do grupo dos músculos profundos. Esta é a bibliografia que nós utilizamos para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor o grupo superficial do compartimento posterior da perna. O nosso muito obrigado e até uma próxima aula.